noite, Brasil, boa noite, São Paulo, boa noite, mundo. Estamos aqui mais uma vez no nosso UmaCast 14. Você já sabe, nós somos a Assembleia de Deus, Ministério do Belém, e estamos debaixo da unção e da direção dos nossos pastores. Pastor presidente José Wellington Bezerra da Costa, nosso pastor vice-presidente José Wellington Costa Jun e presidente da CGADB, e nós temos a alegria onde tem o nosso pastor setorial, pastor Marco Almeida, nosso secretário adjunto e da Confradesp, e eu vou te dar a honra de apresentar o nosso convidado nessa noite, né? Nada mais do que o correto. Pastor Marco Almeida. Querido Abidiel, paz do Senhor, a todos os nossos irmãos ligadinho conosco, a paz do Senhor. E hoje, um dia especial para todos nós, estamos aqui no 41º encontro da UmaDeb Jardim Ângela. E tivemos o privilégio de ser ministrados essa noite pelo ilustríssimo amigo, companheiro, pregador, pastor Reginaldo, nosso pastor presidente da nossa igreja em Jaboticabal, um grande amigo. Pastor Reginaldo, um prazer recebê-lo, um prazer tê-lo aqui na nossa casa. Deus abençoou muito o Senhor essa noite. E estamos aqui para bater um papo com o Senhor, conhecer um pouquinho mais do Senhor e mostrar para os nossos irmãos esse gigante homem de Deus que tem sido uma bênção para todos nós. Cumprimente os nossos irmãos aí. Bem-vindo, pastor Reginaldo. Obrigado, pastor Marco Almeida, um grande amigo. Abidiel, Deus abençoe todos aí que estão nesta sintonia, desse trabalho maravilhoso que o setor 14 aqui no Jardim Ângela está promovendo de jovens, e para mim é um privilégio estar do lado do meu amigo, pastor Marco Almeida, e também fazer parte da história aqui do Jardim Ângela, o que Deus está fazendo aqui. Hoje tivemos um culto maravilhoso, casa cheia, os jovens cheios de Deus, um louvor abençoado, e para mim é uma alegria. Amém. Muito bom. Fomos agraciados hoje, né? Deus se manifestou de uma maneira maravilhosa. Como é bom ver os jovens servindo a Deus, adorando a Deus. Verdade. Eu fico feliz em ver eles adorando a Deus e estar dentro da casa do Senhor. O pastor Marcos, que a gente conhece há muito tempo, se gostou de liderança de jovens. Mas vamos falar um pouquinho do pastor Reginaldo Ribeiro, que todo mundo quer saber. Bora! Primeira pergunta que nós temos aqui, dá um resuminho, como é que... Fala um pouquinho sobre a igreja que o senhor preside lá em Jaboticabal, como é que começou a sua jornada lá, dá um resumo pra gente. Embora não é a primeira igreja que o pastor Reginaldo dirige, tá? Não sei se ele vai querer ilustrar aqui, mas ele já passou por outros campos. Isso, na verdade, a minha história ministerial de pastoreio começou ainda quando eu era solteiro. Eu comecei a dirigir um ponto de pregação lá em Minas Gerais. E eu quero contar rapidinho, que isso aqui é muito bom. Eu estava numa reunião de obreiro, meu pai é diácono da igreja há mais de 30 anos, e eu estava num culto, numa reunião de obreiro, junto com meu pai. Eu não era nem cooperador, eu queria ser, mas naquela época não podia, pela idade e tudo. E aí eu me lembro que o pastor da época, pastor Alfredo de Oliveira, disse assim: eu preciso muito que a igreja ore, que os obreiros orem. Eu preciso de um obreiro para dirigir o bairro do Coité. Ele insistiu tanto que ele queria pedir para os obreiros o seguinte: não tem ninguém aí para dirigir aquele culto? Não é um apelo, né? E o bairro era tão esquisito que olha o slogan do bairro: Coité é o nome. Quem mora no Coité é coitado. Então já imaginou. Irmãos, e a reunião foi acabando e aquilo foi me dando uma certa preocupação. Mas quem vai dirigir o culto sexta lá? Era uma terça. Quem vai dirigir o culto sexta? Quando está terminando, o pastor, de novo, vamos orar para Deus levantar alguém. Eu falei: pastor, eu posso dirigir? Quantos anos o senhor tinha? Eu tinha 16 anos de idade. 16 anos. Ele falou: pode. Então ali começou essa paixão por dirigir igreja, por gente. Então eu casei com 20 anos, mas eu já dirigia pontos de pregação. Eu tenho duas perguntas para o senhor Reginaldo. Primeira o senhor disse que seu pai é diácono há muitos anos na igreja. O que te levou a se inspirar a ser pregador? Porque geralmente a tendência natural é, por exemplo, meu filho ver que o pai dele é pastor, pregador e tal, hoje ele está despontando como pregador. O que fez o senhor, sendo seu pai diácono, o senhor não pensou em ser diácono, servir a igreja de uma outra forma, e sim na pregação? Essa é a primeira pergunta. E a segunda a irmã Michele, o senhor conheceu aonde?
lá em Minas ou aqui em São Paulo? Muito boas perguntas. Então vamos lá. Eu falo com muita alegria que é a minha história, né? Então eu vejo que a mensagem brotou no meu coração quando eu tinha 9 anos de idade. O desejo de conhecer as Escrituras, o desejo de amar a palavra. Naquela época nós não tínhamos as ferramentas que temos hoje. Sim. E eu me lembro que meu pai comprou uma Bíblia para mim, a primeira Bíblia pentecostal, capa dura. Lembra ou não? Sim, lançamento capa dura. Capa dura, eu tenho ela até hoje. Meu pai me deu de presente, aquilo para mim era uma ferramenta, aquilo eu nem ia para a igreja com ela de medo de perder ou de medo de estragar aquela Bíblia. Então começou com 9 anos de idade. E eu vejo que a arte de pregar, eu sei que tem várias fórmulas de interpretar, mas é uma chamada. É uma chamada, porque não tem como... Mesmo sendo uma chamada, o senhor não se inspirou em ninguém? O senhor ouviu? De conta essa pergunta do pastor Marco. Com certeza. Alguém que o senhor fala assim, olha, eu ouvi fulano e fulano. Com certeza. Se alguém olhar aí, vai ver que José Faustino, pastor José Faustino, que foi um dos primeiros pastores nossos, que é um veterano, é velhinho hoje, ele me inspirou. Agora, a liderança do pastoreio veio no saudoso pastor Anselmo Silvestre. Porque eu sou de Minas, lembrando que eu sou de Minas. Então eu vi aquele homem, né, liderar, dirigir um culto. Esse foi um marco dele. Tem que começar pelo altar. Então isso marcou a minha vida. José Faustino e saudoso pastor Anselmo Silvestre. Então eu tive essa inspiração de pastoreio e de mensagem bíblica, de pregação. E aí eu comecei. Com 14 anos de idade eu preguei no primeiro congresso. Com 14 anos. Então, o ano que vem agora, vou fazer 44 ano que vem. 30 anos pregando o Evangelho. Muito bom. E dentro dessa discussão que a gente está tendo, dessa pergunta que o pastor Marcos fez, eu quero te fazer uma pergunta que vai de encontro aos jovens hoje. O senhor pregou como é que o senhor enxerga a juventude, principalmente, vamos falar da nossa casa, do nosso telhado, da Assembleia de Deus, em relação à questão nós estávamos comentando aqui antes, ouvindo sobre a questão do jovem querer o ministério, a inspiração, né, pastor? A inspiração. Essa juventude, a atual juventude. Só que tem essa geração. Só que tem a segunda pergunta. Sim, mas ele puxou aí, eu acho interessante eu deixar isso para o senhor falar na sequência. Não desmerecendo a geração atual, né? Eu acho que a gente está na geração Z, não é isso? E essa daí, você não está na geração Z agora, né? Eu vejo, como líder de jovem que fui, eu fui jovem aqui, não sei se o senhor sabe disso. Não sei. Eu cantei na mocidade aqui, casei aqui, a minha filha primogênita foi apresentada na antiga sede aqui do setor. Não sabia. E hoje estou aqui como pastor. Glória a Deus. Então, não desmerecendo a juventude de agora, mas eu hoje tenho a impressão que a juventude não tem a mesma sede que o senhor e nós tivemos lá atrás. Mas segura aí, vamos lá na irmã Michele. Irmã Michele. Porque eu acho que uma coisa vai levar a outra. Vai. Então, vamos lá. Essa que o pastor falou vai levar Hoje eu dei até uma brincadinha no início ali, falando que tem um anjo casamenteiro, bíblico e tal. Eu aprendi com um grande líder da cidade de Guaxupé, saudoso pastor Domingos. Ele falava um negócio para mim, eu quero que os jovens, tudo pega essa. Ele falava assim, na vida você pode errar em tudo. Você pode errar na profissão, que dá tempo de consertar. Se você errar na faculdade, faz outra. Você pode errar na compra de um negócio, que dá tempo de comprar outro. Enfim, só não pode errar no casamento. É verdade. Então, eu fiquei, eu não sei se foi com trauma daquilo. Então, eu vi o casamento como, e glória a Deus por isso, o negócio mais sagrado que existia. Entendeu? E aí, o que acontece? Foi um negócio de Deus. Eu preciso contar isso, que vocês vão ver que é Deus que faz essas coisas. Eu nunca tinha vindo em São Paulo, matuto do mato, lá no meio do campo. Pensava em cidade grande, São Paulo, que eu nunca ia vir, nasci ali. Vocês entendem isso? Aquela raiz interiorana. O meu sogro tinha aqui em São Paulo um mercado na estrada do Campo Limpo, vizinho daqui. Sim. Um dia ele chega em casa
desesperado, porque assalto aqui em São Paulo, para quem é comerciante, é natural todo dia. Sim. Mas nesse assalto ele levou um tiro no braço. E ele pegou um trauma com aquilo. Chegou em casa, meu Deus, o que eu vou fazer e tal. Eu não aguento mais São Paulo. Foi pro culto. Chegando no culto, ele morava em Taboão da Serra. Chegando no culto, abriu o coração depois do culto para um irmão com o braço enfaixado e tal, um diácono da igreja. Ele falou: preciso mudar daqui, eu não aguento São Paulo. Esse irmão falou: eu sei de uma cidade que se o senhor for, o senhor vai amar. E qual era a cidade? A minha cidade, Monte Santo de Minas. Quando ele chega na cidade onde eu nasci e onde eu estava orando para Deus mandar uma varoa, pega essa aí, obreiros. O que aconteceu? Ele foi, amou de uma maneira que já mudou para lá. Comprou um comércio, um sítio, falou: é aqui que eu quero passar os últimos dias da minha vida. E a irmã Michele tinha 14 anos e eu 16. Olha aí. Só que o que aconteceu? Uma fatalidade. O meu sogro, muito novo, ele chegou lá, quando colocou em ordem toda a documentação do comércio, da compra que ele fez, estava feliz, deu um infarto fulminante e ele morreu. Uau! Ficou a minha sogra com o meu cunhado e a minha esposa, a irmã Michele, com 14 anos ela tinha na época, sem conhecer ninguém, traumatizado, porque deixou, ele era da orquestra aqui, ele sempre congregava aqui em Taboão, envolvido com a igreja, agora deixar uma igreja daquela grande, ir para o interior daquele. Enfim, muito trauma. Eu não o conheci, porque eu morava de um lado da cidade, apesar de ser pequeno, e eles moravam de outro lado. Só que para mim, para a escola, eu tinha que passar em frente ao comércio deles, que era uma padaria. E um dia eu estou indo para a escola, coisa de jovenzinho à noite, vou comprar um house, uma bala. Quando eu entrei, vi a irmã Michele, Deus falou comigo. Você acredita, pastor? Acredito. Essa é a esposa que eu trouxe para casar com você. E a partir daquele momento, eu sou mineiro, mas não sou bobo. Comecei a frequentar aquela padaria. Mas ela não dava... Não houve empatia dela com você? Não. A princípio, não. E eu ali, meu Deus, e você passava, beber uma coca, querendo fazer alguma coisa. Ele levou o lucro da padaria lá em cima. Só prejuízo financeiro. Mas só de estar ali. Enfim, um dia, nessa crise da perda do pai, a mãe que não conhecia ninguém, um dia falando com uma irmã. Você conhece a irmã Neuza, que é a minha mãe? Minha mãe é missionária, uma mulher de Deus, conhecida na cidade. Ora, Deus usa muito na palavra também, dirigente de ciclo de oração a vida inteira. Você tem que conhecer essa irmã, vai lá para ela orar por você. A gente está em casa, quem chega? A minha sogra e a minha futura esposa, que é a Michele, né? Olha aí. Que era a minha futura esposa. Você não infartou, não? Falou. Eu olhei aquilo, eu estava com os jovens, eu era líder dos jovens. E eu olhei, nossa, é a moça. E eu sou bom comunicador, já fui no carro: oi, tudo bem? Paz do Senhor, a paz, tudo bem? Vamos descer. A minha sogra desceu e a Michele não desceu do carro. Ela falou: não, obrigado, eu tenho que fazer uma prova, eu estou estudando. Eu falei: é isso que eu quero, uma menina inteligente. E começou por aí. Ela foi para a nossa igreja, eu era líder dos jovens, uma história até engraçada, porque é uma cidadezinha pequena, um grupo de jovens, era 30 e poucos jovens, né, congregação, e já tinha 2 secretários. Eu coloquei ela de terceira secretária. Aí eu só dava serviço para ela, para ficar mais perto e conversar com ela. Estrategista. Então essa é a minha história. Investimento. E isso aconteceu e Deus nos abençoou. Eu casei com 20 anos, ela com 18 anos. E hoje temos uma família abençoada, a minha chamada completa dela. E não sei se vocês sabem, Deus tem usado a Michele também na área da mensagem. Acompanhado. Viajado, hoje ela é psicóloga, tem um consultório dela. E esse é o meu lindo testemunho, como eu conheci a irmã Michele, o pastor Marco queria saber. Muito bom. E dentro desse contexto, pastor Reginaldo, como fez a Abidiel a pergunta, o senhor veio jovem ao Evangelho, se envolvendo já com o ministério desde jovenzinho, suas inspirações, como o senhor disse aqui, mas hoje, como pastor que o senhor quer dizer, tem um rebanho sob a sua responsabilidade,
O senhor forma tanto obreiros novos quanto os obreiros que já estão ali, são polidos pelo seu ministério também, pelas suas orientações. E o que o senhor vê hoje? Qual a prospecção que o senhor vê hoje da juventude que nós temos hoje na igreja? No quesito ministério. Não, eu sei que o jovem precisa estudar, precisa alcançar a profissão, e é bom que ele faça isso mesmo, mas hoje o senhor vê essa chama, essa sede no jovem de hoje, como no nosso período, no nosso tempo? E aí, só encaixando, recentemente, num grande evento missionário, o senhor trouxe uma palavra e falou muito sobre a questão de trabalhar nos jovens a conduta e o caráter dos novos convertidos, daqueles que estão na igreja. Estou aproveitando essa introdução da pergunta do pastor Marco. Como é que o senhor enxerga isso? E como é que o senhor vê isso, essa questão de trabalhar essa conduta? É uma coisa ligada à outra? Eu vou usar a Bíblia. A Bíblia diz que tempos difíceis. Perfeito. E eu posso usar isso nessa conexão de tempos trabalhosos. Estamos nesses tempos. Mas eu não posso deixar de dizer que eu vejo que esta geração, não vou generalizar, mas deixou muito a desejar. E eu acho que isso que deixou essa nova geração que nós estamos tratando decepcionada com essa geração. Porque eu sempre aprendi o seguinte, a valorizar a geração passada. E hoje nós vamos ver isso. Não. Dá uma olhada nesses pregadores, se eles valorizam os nossos ícones, Não. os nossos pais. Eu vi uma frase que eu usei na aula de teologia, que a gente tem uma escola teológica em Jaboticabal, que os pais da igreja defendiam a igreja, que eram os teólogos do passado. Eles faziam o que com a igreja? Defendiam. Hoje os teólogos nem igreja têm. Então cai muito bem aqui, porque eu vejo uma falta de respeito. Vamos imaginar um pregador que na mídia, para esses novos jovens nossos, é o cara. Onde ele congrega? Onde ele dizima? Onde ele comunga a fé, né? Onde ele comunga a fé? Onde ele senta para ouvir? Eu vejo uns... Hoje eu estava vendo uma listagem de um pregador de agenda que eu falei, meu Até Deus... 2025, parece que não... Então, ele não tem tempo, na verdade, nem para a família dele. Verdade. Então, ele não está respeitando o pastor dele. Ele não está respeitando essa geração. E é o seguinte, eu preciso entender... É uma mensagem que eu já preguei no Belém. De respeitar a geração de Eli. Samuel ouvia a voz, Sim. mas não sabia quem falava. Sim. Eli já não ouvia a voz, mas sabia quem falava. Ali é uma geração respeitando a outra. Perfeito. Então não é porque essa nova geração está ouvindo a voz que eu não vou honrar os Eli. Até mesmo porque, se o senhor me permite uma parte, o púlpito que o senhor tem hoje para pregar, e que todos Alguém cavou o poço. esses aí tem, são aqueles Elis lá atrás que fizeram. Com certeza. Que buscaram. Eu não vou citar o nome aqui, mas talvez por inferência algumas pessoas vão se lembrar. Despontou na década de 90, 2000 por aí, um pregador aqui no Brasil. Ele vinha muito na região da Zona Sul e ele subia nos púlpitos e dizia o seguinte: se o seu pastor é aquele velho gagá que fica tocando sino quando você está falando língua estranha, tira ele daí, esquece esse velho. Eu me irritava com esse pregador. Ele é um homem famoso hoje, tem até um cargo de expressão na sociedade brasileira. Mas eu achava um absurdo ele falar aquilo, porque se nós temos púlpitos hoje, são esses homens que estavam aí. Foram eles que foram os desbravadores. Entendeu? Então nós precisamos sempre valorizar. Você sabe, a minha escola, José Huerta Bezerra da Costa, Huerta Costa Júnior, mas a minha formação direta é o pastor Américo. O pastor Américo tem um conceito que ele não gosta de itinerante. Não é da forma pejorativa, eu também não gosto. Da forma pejorativa, não. Em que sentido eu quero dizer? Como exemplo, só acabou de dar aqui. Um obreiro para mim, que ele está o outro mês cheio de agenda. Sempre cear. Então, olha, primeiro, quem é esse homem? Que marido é este homem? Que pai é este homem? E segundo, ou por último, que obreiro é este homem? Nenhum dos princípios da estrutura de um ser ele consegue viver. Não. É por isso que eu fico preocupado quando eu vejo na internet alguém colocando assim, agenda aberta. Às vezes dá vontade de ligar pro cara e falar, a agenda está aberta aí, meu amigo, quanto que vai cair dia 25 de dezembro do ano que vem? Me diz aí.
Sabe, algumas coisas... Agora eu quero abrir uma parte aqui. Você tocou num dos nossos decanos e eu quero parabenizar, que eu já vi isso não uma, nem duas, nem três, foi várias vezes. Pastor Américo, na sala, e o senhor ouvindo o conselho dele. Aliás, agora na escola bíblica eu cheguei lá, quem estava lá? Ele sempre está lá. Então eu vejo uma honradez. E falta nessa geração. E está faltando isso. Ninguém quer ouvir conselho. Não, sim senhor, meu pastor, o que o senhor precisa? Eis-me aqui. Então não existe isso. Eles não querem hoje prestação de conta. Não querem prestação de conta. O senhor, no decorrer da mensagem, o senhor falou sobre aqueles que querem trabalhar, mas o senhor enfatizou trabalhar entre aspas. Que o senhor quer trabalhar para o pastor mas ver. Mas não querem adorar. Não querem adorar. E nessa linha, querem que o pastor veja, mas eles não querem o reconhecer como o pastor. Porque na hora que o pastor Marcos tem uma frase que diz o seguinte: eu sou um bom pastor até eu dizer não. Quando eu digo não... Eu digo o seguinte, eu sou seu... Um exemplo, sou seu pastor, somos amigos. Melhor, sou seu amigo, estamos aqui como amigos. Mas o dia que eu sou seu pastor, aí você não me aceita. Exatamente. E esse é o problema hoje. Porque eles não querem você como um pastor. Eles querem você como um amigo, como um provedor, como um... Mas não com aquele que pode corrigir, tacar o dedo na ferida. O pastor é aquele que vai tirar. Agora, o senhor falou uma coisa hoje, pastor Ginaldo, na mensagem. Zelar, cuidar, alimentar. O senhor falou hoje uma coisa na mensagem importantíssima, quando o senhor falou a questão do trabalho e da adoração, que nós estamos vivendo uma síndrome no nosso meio, e eu posso falar disso, que é o ativismo religioso. Eu vou dar um exemplo para o senhor. Às vezes eu me policio muito. Porque o senhor sabe, eu estou pastor no Jardim Ângelo, eu estou secretário executivo ou adjunto do Belém, da Confradesp, vice-presidente do Conselho de Ética. A gente tem um monte de funções. E às vezes eu me pego me questionando qual é o meu tempo para Deus. Muitos dos meus devocionais ele é feito, eu gasto geralmente 1 hora para chegar no Belenzinho. Meu devocional é feito no meu carro, da minha casa até o Belenzinho. É 1 hora de devocional. Eu vou ouvindo a Bíblia, meditando naquilo que estou ouvindo, voltando os capítulos, os versículos daquele texto que eu escolhi para estudar, e às vezes lá no trabalho, de vez em quando pego minha Bíblia ali, porque se eu não fizer isso, eu morro. Aí eu saio do Belém, chego na minha casa, já venho com as mensagens já na cabeça, aí começo a pegar meus livros todos, coloco em cima da mesa, para montar o sermão, para preparar e tal, e etc, e fazer minhas orações. Agora tem um detalhe que eu não sei se o senhor tem essa experiência como eu tenho. Eu fiquei praticamente 9 anos sem muitas oportunidades. Pregava, pastoreava, mas foi o meu laboratório. Existem mensagens hoje no meu sermonário que de repente eu chego correndo para dar o culto de doutrina, que a mensagem Deus fez eu preparar ela lá naquele período que eu tinha o maior tempo e eu estou executando hoje. Olha como a obra de Deus é bonita. Eu tenho séries de mensagens que eu nunca imaginei que iria usar. Eu nem sei porque eu estou estudando daqui. Naquela época que tinha tempo, era uma congregaçãozinha só, pouca gente. Então, ali foi um laboratório ministerial, espiritual, de preparar mensagens. E aí, existe essa preocupação que o pastor Marcos falou, desse ativismo religioso das pessoas acharem que está dentro. O pastor Marcos uma vez perguntou que está dentro da igreja não significa que está perto de Jesus. E hoje a gente sabe a preocupação. O senhor é pai, o senhor sabe disso. O jovem está naquela fase de eu quero um bom emprego, eu preciso ter um bom emprego. Nós ensinamos isso aos nossos filhos, queremos que eles sejam bem-sucedidos. O que o pastor Reginaldo pode dizer para o jovem hoje? Sobre ministério e profissão. Se o senhor pudesse dar um conselho, qual conselho o senhor daria? De repente, não é todo mundo que vai concordar com essa tese. Mas eu tenho um garoto de 21 anos que está no 6º período de medicina e dentro desses 3 anos a minha cabeça mudou muito a respeito do ministério. Porque é o seguinte, eu venho de uma fábrica de missionários, não é todos, mas tipo assim, o cabra ruim
vamos mandar para missão. E não adianta tampar o sol com a peneira, que isso aí existiu em muitos lugares. O cara tá dando trabalho, manda ele para o Paraguai. É verdade. Tá, vamos mandar para Bolívia? É assim ou não é? Sim. Então, os missionários, a obra de Deus não deixou de ser feita. Mas nós conseguimos atingir patamares muito baixos. Nós não preparamos os nossos jovens para ele ser um discípulo lá dentro do fórum. Perfeito. Nós não preparamos os nossos jovens porque a nossa intenção era, vamos mandar para a obra missionária. E não é só isso. Eu quero que o meu menino seja um discípulo lá dentro da sala de aula com os médicos. E eu quero louvar a Deus que isso está acontecendo. Há uns domingos atrás ele conseguiu levar 5 médicos que estão estudando com ele, que nunca tinham entrado em uma igreja. Então, eu vejo o seguinte, há esse incentivo de estudar e ser esse discípulo lá dentro da sala de aula. Lá no ambiente de trabalho. Não perder a sua essência. Não perder a sua essência. É ser um missionário juiz. É ser um advogado, mas um missionário advogado. É ser um médico, mas um médico missionário. É ser um torneiro mecânico, mas um torneiro mecânico que no ambiente ele vai ser luz ali. Aí nós vamos conquistar o que a gente deixou muito de conquistar. A chamada ministerial dele pode ser dentro da área de trabalho dele. Ele pode ser um bom administrador, ele pode ser um bom médico, ele pode ser um bom advogado. Eu acho assim, ele pode, eu não diria chamada ministerial, porque chamada ministerial especificamente ele vai ser para o ministério. Mas ele pode realmente, e vou corroborar a sua fala, a sua tese com muita fundamentação sua, justamente o que Paulo registra na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. É o bom perfume de Cristo. Ou seja, onde ele chega. Aonde você chegar, você permanece com a sua essência. É isso aí. E eu vou dar um exemplo maior do que isso. Eu fui ao Japão, você sabe, retornando, estava fazendo conexão em Dubai e sentei aqui no portão de embarque de onde eu iria embarcar para o Brasil, e do meu lado senta um rapaz perfilado, bermuda, camiseta, cabelo cortadinho. Meu, que perfume! Que cheiro maravilhoso. Eu falei, gente, que perfume é esse? Aí o meu inglês é tupiniquim. Meu inglês é quando a criança começa a falar papai e mamãe, que começa a ensinar as palavras para ele. Então meu inglês é tupiniquim. Eu falei, se eu falar inglês com esse cara, ele vai me gritar aqui. Aí eu peguei o celular e escrevi lá em português. Me perdoe a liberdade. Qual o nome do perfume que o senhor está usando? Por sinal, muito cheiroso e muito bom. E aí mostrei para ele, pedi para transferir para inglês, mostrei para ele, ele olhou, balançou a cabeça, pegou o celular dele e escreveu para mim que ele não falava português, inglês, ele falava russo. Aí eu mudei para o russo, aí dei para ele, ele leu e sorriu. E aí sorriu e me escreveu o nome do perfume. E ainda me disse qual era a referência daquele perfume. Aí eu pensei, justamente, eu já preguei essa mensagem, aí justamente eu pensei, olha como que é. Quando você está com um perfume diferente, você chega num lugar, exala. Alguém fala, meu, o que é isso? Que diferença? É isso que eu sempre digo quando eu prego essa mensagem. É o que nós precisamos. É o seu filho lá estudando medicina, exalando, meu, você é diferente. Alguma coisa está diferente em você. Aí, pastor Marcos, dentro disso chegou uma pergunta interessante aqui pra gente. A gente tá falando aqui de referências. Nós, também, todo o tempo dos senhores, tivemos grandes referências. Pastor Américo. Pastor Joel, Júnior, que tem esse bom perfume que dá, você olha e tem prazer em seguir. A pergunta é, não está começando a faltar isso para essa juventude também que vem aí? Está faltando. O que vocês usaram? Os senhores que estão Será lá. que está faltando, pastor Júnior? Se o senhor me permite, eu não vou jogar confete aqui, mas vamos lá, vamos fazer uma análise rápida aqui, Belém. Quais são as nossas referências do Jair, dos nossos presidentes, que são incontestáveis de se falar? E os nossos decanos que nós temos dentro do Belém. Mas vamos lá, os pastores presidentes de campo hoje, que se destacam no Brasil. Reginaldo Ribeiro. Eu estou começando mas é referência. Mas é uma referência para a juventude. Cisac Valadares. Pastor Eduardo Lopes. Ângelo Galvão. Pastor Leidir Ribeiro. Aparecido. Pastor Aparecido Araçatuba. Então, eu digo assim. Aí, pastor, rapidinho, para a gente emendar. Então, talvez
Talvez não. Temos referência, mas a juventude está olhando para onde? Mas é que o interesse da juventude é outro. Está olhando para onde? Você entendeu? Não é desmerecendo essa geração, mas em alguma ou numa boa parte, essa juventude ela está focada em outra coisa. Ela está levando muito a sério a vida secular, que não está errado, repito. O meu filho está fazendo faculdade, já foi para essa intermédia, ele vai fazer uma pós-graduação. No que eu puder incentivá-lo para ele crescer profissionalmente, ele vai. Mas ele viu a experiência do pai dele. Eu sou formado em Direito hoje, sou profissional da área de finanças, mas hoje estou pastor. E me preparei para tudo isso. Quando as oportunidades chegaram, eu já estava pronto. Mas hoje é um jovem, eu acho que ele não tem mais essa inspiração. É raro, eu vivi assim. Por exemplo, quando o pastor Américo veio para o setor 14, eu congreguei aqui, finalzinho do pastor Dedé, pastor Tenório, veio o pastor Américo, depois do pastor Tenório veio o pastor Dilon Issacarã, o saudoso pastor Dilon Issacarã, um grande homem de Deus, ficou 6 meses aqui para ser uma universidade. Depois dele veio o pastor Américo. Quando o pastor Américo chegou aqui, que eu comecei a ver se eu me pregar, se eu me ensinar, falei, achei meu porto seguro. Essa é a minha referência. É tanta prova que 9 anos o pastor Américo ficou aqui. Quando ele foi transferido para o setor 6, eu acompanhei. Aí o pastor Zé Miguel veio para cá na ocasião, ele virou para mim um dia e falou abertamente. Eu falei, pastor, eu estou indo para o setor 6. Ele falou, Marco, o que o Américo pode fazer por você que eu não posso? Ele é setorial, eu também sou. Eu falei, sim, pastor. E eu tenho certeza que isso me abençoaria. Mas eu propus no meu coração ser formado pelo pastor Américo. E fiquei 25 anos com ele. E ao todo, 9 anos aqui, 16 anos lá. Eu acho que está faltando pastores américos. Eu preciso ser um pastor américo. Entendi. Porque é o seguinte, o que faltou na vida de Eliseu? Porque a grandeza do líder é passar a unção. Eliseu não conseguiu passar a unção, ele ficou frustrado. A unção ficou nos ossos dele. Então a grandeza, eu acho que Deus precisa colocar em nós esse DNA, pastor américo. Nós estamos tocando nesse assunto. Pastor José Wellington, ser um igual a eles, porque eles são inspiração. Tem hora que eu cobro muito de mim, eu preciso ser um deles. E de repente eu acho que o erro não está nem, desculpa a minha sinceridade, o erro de repente não está nem nessa nova geração, está em nós. É verdade, talvez. Porque eu preciso ser essa fonte de inspiração. Como o pastor Américo foi o pastor Marcos, como o pastor José Wellington é para nós, para todos nós. E tantos outros, né? Tantos outros pastores, saudoso pastor Antônio Ferreira Lopes, congreguei com ele 3 anos, faculdade. Então, eu quero ser um Antônio Ferreira Lopes. Eu preciso ter isso. E eu estou cavucando para me aprender. Porque, de repente, não é nem a geração que não está tendo interesse. De repente é eu que não estou sendo o baluarte que eles estão causando sede para que eles tenham interesse. Eu me culpo muito nisso. Não, nesse ponto eu também concordo com o irmão. Acho que a gente também tem muita deficiência aí. Mas talvez exista um ajuste, né, pastor? Mas assim, eu acho que pode se sopesar de uma forma maior. Não, eu vejo que dos dois lados está faltando interesse, mas tem hora que eu me culpo também. Querem, mas né? Me culpo. Eu lembro, cara, o saudoso pastor Antônio Ferreira Lopes, rapaz, 7 horas da manhã ele estava na igreja. E eu ia lá para falar alguma coisa, eu dirigi congregação em Sumaré. Ele, dava o maior tempo para mim, e eu tenho hora que eu me culpo. Rapaz, que o cara entra, veio... talvez, nesse ativismo de tanta coisa acontecendo. E rapaz, eu não dei atenção pro meu obreiro que eu deveria dar. Eu cheguei a ligar para um esses dias. Me perdoa, rapaz. Aquele dia eu estava com tanta gente que o pastor ficava 2 horas comigo. Não, mas nesse ponto, pastor Ginaldo, não legislando em causa própria, mas eu posso dizer que, graças ao bom Deus, que bom. Os obreiros que eu tenho aqui, eles até falam, pastor, é estranho, é diferente como que o senhor consegue. Meu celular, por exemplo, eu tô falando pessoalmente. Meu WhatsApp, por exemplo, eles falam para mim, pastor, o que acontece? O próprio pastor Artugino outro dia falou para mim, Marcos, se tem um camarada que eu gosto de mandar mensagem, é para você. Na hora, né? Falou, por quê, pastor? Eu acabei de mandar envio e já está a resposta voltando. Exato, isso é verdade. E aí, a gente está comentando isso aqui e teve uma parte da mensagem, talvez venha de encontro aqui, que é a sintonia que falta, então. Sintonia.
Estão mexendo na estação do rádio, Tá chiando. o jovem está chiando de um lado e talvez alguns. Como o pastor Marcos falou assim, né? É gigante. Nosso ministério no Belém é gigante. Eu tento, irmão, aprender com esses decanos, ter a humildade, ter a vida íntegra, porque são inspirações. E quando falta isso, aí eu vejo outro erro. Porque também a gente dá muita liberdade, às vezes, acontece o que aconteceu com Geazi. Ele ficou tão perto de um homem de Deus que virou descaso. É verdade. E nós precisamos tomar cuidado, porque essa geração entra no descaso. Pastor, já viajei com ele, já vi ele pregar demais. É muito próximo e pede o respeito, a verdade é essa. Quanto mais aproximação, infelizmente, o ser humano é menos admiração. É isso aí. Então nós precisamos ter um limite e trabalhar nos dois pontos. Eu falei um lado que eu vejo que eu erro e um lado que a juventude também às vezes vira um descaso. O que a gente pode tentar resumir aqui na conversa para o conselho dos jovens é que sejamos como o pastor Marco e o pastor Jorge Ribeiro quando eram jovens, que olhavam para os seus anciões e tinham desejo, e que também que outros possam ser, como o senhor falou, que olhem para si mesmos e dizem: eu preciso causar essa vontade no jovem, causar essa sede no jovem. O problema é que o tempo muda, né, pastor? Eu me lembro que os meus pastor João Venâncio Salles, pastor Alfredo de Oliveira, pastor Jairo Cupertino dos Santos, sabe qual que era a fala deles? Olha para minha história, olha para minha família. Hoje a fala até mudou. Não olha para a igreja, não. Não olha para esse pastor, não. Olha para Jesus. Então, tipo assim, estão tirando as responsabilidades que deveriam. Então, Paulo teve esse discernimento. Pode olhar para mim. Você quer ser alguma coisa, olha para mim. Então, às vezes, falta esse equilíbrio de ambos os lados. Mas nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Pastor Giraldo, dentro desse contexto, e até querendo forçar aqui pelo fato de o senhor hoje estar um obreiro novo, 43 anos, já é presidente de igreja, preside um campo. 30 anos eu assumi o primeiro campo. Preside um campo. Como que o senhor... Às vezes, porque, por exemplo, a gente olha os nossos pastores... São homens experientes, tarimbados, decanos de verdade. E hoje o senhor não é um pastor setorial, o senhor não é um pastor de congregação, o senhor é um pastor presidente. Dentro daquela cidade, hoje, se o juiz precisar fazer uma audiência de um peso sério, tratando de questão de religiosidade, ele vai convidar o senhor, o pastor presidente, o representante da igreja ali. Como que é para o senhor digerir essa, sendo novo... novo de idade e tal, embora os seus cabelos já estão brancos. Mas o que é charme de papai. Como que é para o senhor, primeiro, estar pastor presidente, e como foi para o senhor digerir esse primeiro momento? Salvo engano, o seu primeiro campo seu foi rancharia. E só um parênteses, pastor Marcos, e como é que isso não subiu? De contra a mensagem que você colocou, como é que isso não subiu no região? Porque achando que é alguém ou alguma coisa, entende? Como é que isso não subiu? Irmão, você sabe, o coração do homem, ele é propício a ter isso, natural. Só que aquele espinho na carne de Paulo, Deus colocou um espinhozinho em cada um de nós. Sim. O pastor Marcos sabe da historicidade do último campo agora que eu assumi, que é Jabuticabal. Então, essa luta que não acabou, e glória a Deus porque não acabou, deixa a gente mais humilde, deixa a gente mais dependente. Já imaginou se eu assumo rancharia, Jabuticabal, um campo daquele, que é um campo histórico no nosso estado. A igreja tem 80 anos, meu irmão. E é uma igreja tradicional, que já passou grandes líderes. Ronaldo Fonseca já passou lá, já passou pastor Levi, saudoso pastor Eliel, outros pastores. Então, já imaginou um menino igual eu assumir? A tendência é subir para a cabeça. Mas como eu assumi debaixo de uma guerra ministerial, ou eu recorria
a humildade e a dependência de Deus, ou eu morria. E você sabe o que eu estou falando. Sim, sim. Então, eu vejo que esse espinho na carne é necessário. Todas as vezes que você pensa em ser alguma coisa, aquilo ali te fere. Então, Deus coloca isso na nossa vida para a gente sempre estar na dependência de Deus. E é etapa por etapa. Mas se não vigiar, a pessoa muda o comportamento. Eu tento ser o mesmo Reginaldo. O pastor Marco conheceu mais de perto. E tem gente que acha que a gente muda, mas de repente vai conversar. Não, você é o mesmo ainda. Eu pergunto para minha esposa: Michele, eu não estou exaltado, não. Eu tenho essa preocupação. Porque, olha, hoje a minha agenda, o pastor Marco sabe. Eu não sei se é porque, não é só porque pregar, porque tem gente que prega muito melhor que a gente. Eu reconheço que não é porque eu sou um cara pregando. Misericórdia. Eu vivo na dependência de Deus. Mas é porque pastores sérios, quem é pastor que dirige a igreja? Amanhã você vai trazer um príncipe aqui, pastor Eduardo Lopes. Eu levava pastor Eduardo Lopes, solteiro eu era, que eu era líder de jovem. Pergunta a ele amanhã. Ele está deixando a igreja que ele pastoreia para vir aqui. Então por que o pastor Marco faz isso? Em respeito a esse púlpito, em respeito a esse povo, a igreja. Agora, não vai vir um aventureiro aqui, isso daí eu garanto para vocês aqui do Jardim Ângelo, porque é um homem sério. Então eu acho que tudo isso abre tanta porta para a gente que está na frente de uma igreja, que se eu quiser pregar hoje todo dia eu prego. Mas não é isso, eu preciso me controlar. Eu preciso estar com a igreja. Eu decidi pregar de 5 a 6 agendas por mês. E o restante, igreja. E Deus tem dado essa graça para a gente administrar. Mas se não tomar cuidado, porque, irmãos, os próprios pastores deixam a gente vaidoso. Eu ia falar isso agora. Os pastores, os amigos, né? Se não tomar cuidado, às vezes você acha que, puxa, olha, realmente eu tô... Já aconteceu eu ir em um lugar e pregar assim, parece que eu fui o... Aí o pastor vem para mim: mãe, o que é isso? Aí eu: Jesus, será que é isso mesmo? É assim mesmo. Não, eu não quero. E outra coisa, eu por pregar em eventos grandes da nossa nação hoje, a gente fica, entre aspas, um pouquinho conhecido. Um pastor de outra região, de outro estado, me liga e eu já tinha um compromisso aqui dentro do nosso estado, numa escola bíblica. Rapaz, eu preciso de você aqui, o povo está pedindo e tal. Eu falei: pastor, eu já fiz um compromisso. Ele falou: mas quanto você quer de oferta? Olha a capacidade de um líder, e é campão. Quanto você quer de oferta? Quer 5 mil de oferta? Eu falei: pastor, não, eu não estou à venda não, meu irmão. Me perdoa, eu tenho um compromisso. Mas aí é um campinho pequeno. Mas você está entendendo? O próprio pastor faz a gente corromper. Se não vigiar, corrompe. E a gente está falando do elogio. E aí vem uma dúvida. Vocês, pastores que estão na frente, vocês têm essa responsabilidade. Porque um jovem novo, você precisa incentivá-lo também, ajudá-lo. E como é que é, pastor Marco e o pastor Ronaldo? Vocês têm talentos que vocês sabem, que vocês olham e falam: eu preciso investir nesse menino, né, nessa pessoa, vamos colocar assim. Como é que é isso para que ele... Na realidade, você sabe disso, você trabalha comigo aqui, você vê o tanto de talento que a gente tem aqui. Exatamente. E eu tenho posto a mão. E eu tenho posto a mão em cima deles aqui. Uma coisa que eu sempre falo para os meninos aqui, os obreiros que eu tenho aqui, são grandes, exímios pregadores, e mulheres também. Eu tenho 4 irmãs aqui que eu falo um negócio para você, meu irmão. As quartas-feiras aqui eu ponho estudo específico aqui de livros temático, expositivo. Essa mulherada sobe aí, meu irmão. Já falei para elas: eu não vou pôr vocês, mas eu tô ficando com vergonha de pregar aqui. Começa a expor, eu não sei o que eu falo. Jesus amado. Bom, mas eu sempre falo para eles o seguinte: nunca se esqueça da sua dependência de Deus, né? Nunca se estribe no seu conhecimento, por mais que você o tenha, porque nós hoje temos acesso a conhecimento, né? Eu ia até, dentro desse contexto, até vou abrir esse parênteses aqui. Eu me considero um estudante da Bíblia e gosto muito de mensagens positivas. As minhas mensagens todas são expositivas. E eu tenho observado, você sabe, a gente como pregador observa outro pregador. Eu tenho observado você falar muitas vezes, e eu vejo algumas exegeses sua dentro de um texto que ela não é nenhuma linha
da regra da interpretação, mas ela é coerente. Encaixa, né? Ela é coerente. Aí eu começo. Eu vou dar um exemplo hoje da mensagem que você pregou hoje aqui em Mateus capítulo 4. Você trouxe coisas aqui dentro daquele texto, pura verdade, mas que na técnica da teologia, da interpretação, da exegese, não chega diretamente. Pode. Aí a minha pergunta também, já deixo lá para você, isso é o quê? Você entende isso como uma inspiração ou você tem algum meio mecânico que você busca essa questão? Aí. Agora, quanto a esses pregadores, o que eu estou percebendo hoje, pastor Reginaldo, e com todo respeito, não estou generalizando aqui, meus queridos irmãos estão nos assistindo aí, eu acho que algumas pessoas estão confundindo ministério com profissão. Nós estamos com muito profissionais de púlpitos hoje. O camarada não quer pregar. Uma pergunta que deve ficar no ar aqui: por que você prega o evangelho? Por que você aceitou o dia que eu te liguei? Falei, pastor Reginaldo, você pode me atender aqui no Jardim Ângela no dia tal? Por que nós pregamos o evangelho? O que te motiva, né? Sair de Qual é a motivação? Por exemplo, sair da onde o senhor está, daqui a pouco o senhor vai retornar, o senhor tem um compromisso amanhã de manhã. Aliás, agradeço muito a Deus pela sua vida e pela sua consideração a minha, o setor 14. Amém. Mas isso daí, pastor, sobre esse viajar, esse estar aqui. Ontem eu estava numa congregação nossa em Minas Gerais. Ontem. Quarta eu estava no campo missionário, no Paraguai. O que faz? Quando a gente faz o que ama, não é peso, é privilégio. Prazeroso. É privilégio. É privilégio. Hoje eu vou no carro, voltando embora agora, está meu filho comigo e minha esposa. Deixei ela para matar a saudade da maninha. Eu vou no carro hoje com eles, ou de repente eu saio às 5 da manhã, não sei, eu vou decidir. Mas eu vou degustando, porque cada culto é uma experiência. Do que Deus fez hoje. Ver o Terra, que eu carinhosamente estou chamando de Terra, o pastor Ailton, naquela simplicidade e o encaixe, e os jovens entenderam. Então, tipo assim, eu fico. Cada dia é uma experiência. Então você deixa o Espírito Santo agir. Uma coisa que eu prometi para Deus no altar, vamos voltar na questão aí. É que deu uma saída aqui. Sim. Eu prometi para Deus de entregar a mensagem. Sim. Se eu não tiver resultado, aí é o povo e Deus. Mas eu saio daqui com a missão cumprida. Eu entreguei a mensagem que Deus queimou no meu coração desde quinta-feira, pedindo para Deus uma mensagem para hoje. Agora, vamos voltar à primeira pergunta toda sobre esse cenário de mensagens. Isso, sobre a sua interpretação específica. Então é o seguinte, primeiro, eu quero falar para vocês algo que eu já falei em outros podcasts e já falei também, acho que eu já falei até no Belém isso, e falo muito. Eu sou um besouro. Você sabia que o besouro tinha tudo para não voar, mas voa. É um mistério. O peso dele não é compatível, as asas não é compatível para voar. É por isso que ele voa pouco e pouco. Então, o meu ministério é muito parecido com o besouro. Por quê? Porque eu tenho a 7ª série. E eu não estou fazendo apologia a não estudar, porque eu incentivo. A minha esposa tem 3 faculdades. Eu terminei o 2º grau fazendo aquele... O EJA, o supletivo. Não, mas na época a minha era o grau supletivo? Não, era o Telecurso 2000. Lembra? O Telecurso 2000 que eu finalizei. E aí Deus me coloca do lado uma professora de letras, que é a minha esposa, que fez pedagogia e que fez psicologia. Então, Deus me deu a arte, vocês veem aqui, olha aqui, tá vendo meu dedo, um calombo aqui? Eu tenho iPad hoje, tenho notebook, mas a minha arte é na caneta e bique. E eu escrevo tudo. Olha aqui o calo. Então, mas só que eu sou ruim de português, só que eu tenho uma professora. Então ela pega o manto que Deus me dá e traduz. E é por isso que hoje eu sou escritor de livros. Eu sou um milagre. Agora, quanto ao texto,
É uns negócios que eu não tenho como explicar, porque... O senhor lê muito? Eu leio muito, mas só que eu fico num texto muito tempo. Ali. Muito tempo em um texto. Mas muito tempo. Você não tem noção do tempo que eu fico. Eu vou falar uma mensagem que eu preguei ontem. Só para vocês entenderem. Eu fiquei por mais de 400 vezes nesse texto. Lucas capítulo 24, o versículo 13, os 2 discípulos do caminho de Emaús. Olha aqui. E eis que no mesmo dia. Peraí. Eis que no mesmo dia. Não, tem alguma coisa. Que dia que é esse? O dia da ressurreição. Então, o dia da ressurreição. Se você fosse Jesus ressuscitando, o que você ia fazer no mesmo dia da ressurreição? Eu fiquei pensando. O senhor entra... Eu fico fazendo um personagem. Então, se eu fosse Jesus no mesmo dia da ressurreição, eu procuraria os 11. Sim. E por que os dois no caminho de Emaús? Dá para pensar, não dá? Eu procuraria os 11. Peraí, um vai ser pastor da minha igreja. O outro é tão íntimo meu que dormia no meu peito. E Jesus não vai aos 11 e procura 2. Por que os dois? Por que os dois? A pergunta que não quer O calar. senhor vai lendo e vai se questionando o porquê daquela ação. É isso aí. E aí começa... Aí abre o... Por que a maldeira balançou? Esses detalhes. Então, olha onde eu fui. Mas não está pronta a mensagem. Eu preguei uma vez essa mensagem. Ela vai ficar boa daqui uns dias. O que eu pensei? E ver se vocês concordam comigo. Se vocês não concordar, eu paro de pregar já. Preguei ontem e falei a última vez. O porquê Jesus... Era a mesma coisa do pastor José Wellington Bezerra da Costa vir no Jardim Ângela na segunda-feira. Que dia que eu vou de doutrina aqui? Terça? Sexta-feira, de dia. E você acha que o pastor José Wellington vai procurar quem aqui no Jardim Ângela hoje? Pastor Marco. Pastor Marco. Agora, já imaginou o pastor José Wellington vindo aqui no Ângela de dia e 2 irmãos... Procurar o Terra. Vamos usar o Terra. Vamos procurar o Terra e aquele obreiro muito simpático que me recebeu, o Moreninho. O Lucas. E à noite, no culto aqui, o Terra chegava para o pastor Marco e falou: rapaz, você não sabe quem teve lá em casa hoje? Estava subindo na rua ali, o pastor Joel parou o carro, foi lá em casa, tomamos um café lá. Rapaz, mas esse pastor Marco ia ficar aborrecido demais. E eu não ia. Rapaz, ia ficar se questionando. Ele veio aqui, ele não foi na tua casa. Rapaz, ele não me ligou. A mensagem vai estar criando fórmula. É verdade. O que fez Jesus mudar a rota? Era para ele ter ido atrás dos 11. Aqueles caras vão dar resultado para ele. Aqueles caras vai... É a plataforma que ele criou em 3 anos e meio, discipulando, orientando, trabalhando. Dá uma mensagem pro Belém essa. Verdade. Segura. Ao vivo, hein? Olha aí, ó. Você que gosta de pregar, a gente vai pegando esses pontos aí, né? Dia foi atrás dos 2. Pergunta por que foi atrás dos 2. Por quê? Porque a pauta dos 2 é bonita demais. Eles estão tristes, sim ou não? Sim. Mas estavam falando de quem? Dele. De Jesus. Jesus muda a rota quando a pauta é no nome dele. Os 11 estavam um brigueiro danado. Você lembra a mulher, a mãe de Tiago? Quem vai sentar no... Queria discutir até um lugarzinho melhor. Quando a pauta é do nome dele, ele vai lá. Tem muita gente com a pauta na política. É isso aí. Então, é uma mensagem que está sendo criada. Eu estou dando essa experiência que você perguntou para mostrar para vocês como que eu começo. Como é que o senhor vai por esse... Então aí Deus vai dando essa graça, você vai pegando uma coisa aqui, o esqueleto é esse. Aí a gente vai pondo carne, ajeitando, perfeito. Entendeu? Isso era uma pergunta de muitos telespectadores aqui, é justamente como é que o senhor cria dentro dessa situação. Mas ele entregou o segredo aqui. Agora, o segredo maior é você não só ler o texto,
É meditar e estudar no texto. Questionar-se no texto. O problema é que a pessoa já ela faz uma leiturazinha, ela já quer sair escrevendo alguma coisa. Não pode. Ou às vezes lê, vai lá no YouTube, pega um pedacinho de um e já quer subir no púlpito e entregar algo especial e bom para a pessoa e não é. Mas é importante porque você traz a realidade no texto às pessoas e deixa elas entenderem. Elas são colocadas dentro do contexto, né? Eu acho que esse é o importante. Isso chama mais atenção, os senhores que são pregadores, quando você coloca e traz a pessoa para dentro do texto. Essa colocação sua, por exemplo, eu repito, a gente que é pregador ficou observando o outro. E eu vejo a didática dele. Você vê a minha didática qual que é, né? Vocês estão comigo aí? Ele, você pode ver a didática dele, ele participa do auditório, né? Ele não tem, ele aqui deixou claro para todos nós que a formação dele é o segundo grau básica, aí, né? Mas ele usa uma didática para atrair as pessoas, porque do que nós falamos, 80%, 20% só é captado, 80% se perde. Então, se dentro desses 20% você não conseguir prender o seu auditório para aquela realidade do assunto, ela não vai. E você pode ver que torna-se gostoso ouvir. Sim. Não é cansativo. É correção. Lembra o famoso bater com azeite? Bater com azeite. É correção. É chamar a atenção. Às vezes até ser mal criado, mas de uma forma brincalhona. Mas a pessoa se coloca dentro e entende que precisa ouvir aquilo. Jovens fica A pessoa querendo saber a última entende que lição. precisa ouvir aquilo. Verdade. É isso aí. Acho que quando você traz a pessoa. É igual a mensagem que eu ministrei por bondade de Deus, já é o 15º ano, né? Todos os anos. E o pastor Marco é meu guia ali, meu orientador. A mensagem pregada desse ano. Eu falei um lado B A gente estava esse dia conversando com o pastor sobre a sua mensagem. de Jacó. Nós falamos, todo mundo mostra a parte ruim de Jacó. Eu mostrei a parte boa. Ele mostrou a parte boa. A gente já está quase caminhando no final, não é o final ainda, mas eu queria fazer só um ping-pong entre os senhores. Vocês são amigos. Sim. Fale uma frase, pastor Marcos, para o pastor Reginaldo e pastor Reginaldo para o pastor Marcos. Pode começar. Quer começar? Eu começo. Para mim, primeiro, o pastor Reginaldo, eu vou dizer assim, que ele foi um azarão. Por quê? Eu vi a primeira vez que o pastor Reginaldo chegou no Belém. E eu me lembro como se fosse hoje a primeira oportunidade dada para ele falar numa primeira segunda-feira. Aí a gente falou assim: que é esse moço? No Belém? Pregando? 26 anos de idade. E aí, daquele dia, eu falei: como Deus é, né? Ele faz as coisas que não são. Eu sou um milagre. Para confundir as que são. Então, o Reginaldo, para mim, ele é um exemplo de quando a gente acredita no que Deus nos deu e ficamos na brecha. Primeira oportunidade que ele teve, ele decolou. E hoje está aí, um expoente da palavra, como eu disse na apresentação dele aqui no culto. Não prega somente no Brasil, prega fora, em outros países. E, óbvio, a gente é amigo, eu tenho a liberdade de dizer isso a ele. Lá atrás, ele mesmo disse aqui com as palavras dele, lá atrás eu achei que o Reginaldo estava realmente na altura que ele é, 1,94. Mas depois, uns tempos para frente, eu vi que realmente o campo, a obra, o ministério deu uma animada na... Esse 1,94 dele de padrão, ele deu realmente, ele mostrou. E hoje a gente tem acompanhado o pastor Reginaldo, todas as escolas bíblicas, esses 15 anos de escola bíblica que ele prega, eu acompanho ele todos esses anos na escola bíblica. Realmente, a cada dia que passa, a gente vê que o Reginaldo tem crescido mais. Sim. Deus vai te dar maturidade. Tem amadurecido mais. Então, hoje o pastor Reginaldo para mim é uma referência para mim, como pastor, como presidente de campo e um grande amigo, uma pessoa que eu tenho uma autoestima. Fico honrado de ouvir isso do pastor Marco, porque o pastor Marco é um referencial para o nosso ministério também. E um referencial, vou dar uma deixa aqui, um referencial de quê? Inspirador, de não desistir,
de falar assim, não, é isso que eu quero, eu não vou me vender. Porque o pastor Marco é um milagre. Sim. Um milagre onde ele está hoje, né? Mas vale a pena servir. E vamos voltar a falar, não tem como não falar dos decanos. Vale a pena honrar esses decanos. Sim. Porque isso é resposta de uma honraria de Deus. Então, ouvir isso do pastor Marco para mim, que eu sou a inspiração, é um privilégio. E eu quero ser essa inspiração, não só para o pastor Marco, mas para todos que estão nos assistindo, para essa nova geração. E tem um detalhe muito importante, pastor, e eu quero deixar essa frase para o pastor Marco, porque o pastor Marco entrou no nosso ministério, na minha família. Eu costumo dizer que a gente não fica batendo papo todo dia, mas é amigo. Sim. Quando eu preciso, pastor Marco, é isso, meu filho. Amigo raiz. Quantos conselhos já me deu? É amigo raiz, não Raiz. aparece, mas quando você precisa, tá lá. Então é o seguinte, e amiga é o seguinte, falaram para Jesus que Lázaro tinha morrido. Ele falou, não, Lázaro é meu amigo, ele está dormindo. Porque amigo não morre, só dorme. Entendeu? Você já pegou essa também? Já peguei. Então é o seguinte, tem pessoas... Eu sou um desses. A frase é essa, tem pessoas que outras pessoas nos apresentam para aquelas pessoas. Sim. Mas o pastor Marco foi o próprio Deus que apresentou, porque não. Quem nos apresentou? Foi o próprio Deus. Aí depois ele foi com o pastor Eliseu, que é um amigaço nosso. Um beijão para o pastor Eliseu. Lá em Mirante. Em Mirante do Paranapanema. Aí ficamos um fim de semana, que foi aí que eu conheci um pouco da história do pastor. Então eu fico honrado e feliz de entender essa parceria que Deus fez ministerial. Agora, eu para encerrar, eu quero dar um conselho. Isso, eu vou pedir justamente para os obreiros agora. Eu quero que o senhor deixe uma mensagem, obreiros, jovens, deixe uma mensagem. Pode dividir primeiro para os obreiros, para os jovens, que os jovens estão pedindo. Vou deixar a Bíblia. Tá? Essa aqui você para todos. Depois você pode pregar ela para os obreiros. Depois o pastor Marcos também tem as considerações. Sim. E o conselho que eu quero dar para essa geração de obreiros, de pregadores principalmente, porque eu nunca precisei deixar de pastorear a igreja para ser um pregador. Então acho que ficou muito barato esse negócio. Não tem peso, não tem responsabilidades. Então é o seguinte, um pastor falou um dia para mim, uma igreja, por menor que seja, e uma agenda. Aí ele falou, uma agenda cuida de você um fim de semana. Uma igreja cuida uma vida inteira. Então esse é o conselho. Se todos pastores quisessem ganhar esse peso, essa responsabilidade, os altares nossos seriam diferentes. As mensagens nossas. Hoje eu penso para falar. Eu vejo que tem gente pregando, falando de tanta baboseira, porque não tem a preocupação de falar, rapaz, será que eu não vou magoar alguém aqui? Será que eu não vou entristecer alguém? Será que eu não vou aborrecer alguém? Agora, a Bíblia é o seguinte, para os obreiros em geral. É um texto, Tito, capítulo 3. Eu li mais de 100 vezes daqui esse versículo. E o versículo 12. Quando eu te enviar Artemas ou Tico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque dele liberei, eu resolvi invernar ali. Texto difícil, mas olha que coisa mais bonita que o texto dá. Quando eu te enviar, Tito, você não chegou aí sozinho. Quando eu te enviar, tem alguém segurando a corda. Pegou? Tem alguém na tua retaguarda, porque tem gente que chega lá, acha que chegou sozinho. É quando eu te enviar, tá? Não sei. Fica, deixa. E outra, Artemas ou Tico, não é porque você está jogando, você acha que não tem ninguém no banco de reserva. Tem um Artemas e um Tico. Se você não fizer bem feito, tem dois ainda que de repente faz até melhor que você. Agora, olha aí, procura vir ter comigo a Nicópolis, prestação de conta.
Obreiro tem que prestar conta. Porque eu venho toda segunda. E o pastor Marca testemunha. Eu andava 700 quilômetros para vir para a reunião. E eu faço isso com alegria. Eu amo, porque prestação de conta. Eu estou ali do lado do meu pastor. Né? Porque tem gente que lembra do pastor só quando o negócio está feio. Eu não, eu estou nos corredores do Belém. Graças a Deus hoje eu moro bem mais perto, eu vou no bate e volta, eu tinha que vir dormir, sair de lá depois do culto. Então, procura vir ter comigo, prestação de conta. Paulo está dizendo, você que tem que vir. Tem obreiro que fala assim, não, quando o pastor me chamar, não, o pastor vai me dar um toque. Não, meu filho, você que tem que ir. Pegou? Eu resolvi invernar ali. Paulo está dizendo para Tito, no ministério não existe só verão, nem só primavera. No ministério tem inverno. Mas não é porque o inverno chegou que você vai ficar de cara feia no culto. Não é porque o inverno chegou que você vai maltratar os outros. Eu deliberei, eu resolvi passar o inverno. Eu fiz questão. Olha que experiência. Então fica essa mensagem para todos os obreiros. Antes das nossas considerações finais do nosso pastor Marco Almeida, agradecer ao nosso estúdio AD14, né, pastor, que sempre está nos apoiando. Tudo isso aqui acontece, como o senhor colocou hoje, é uma equipe grande. E a gente, algumas pessoas entendem o que a gente fala, não, mas vai muito de encontro com o que você falou. Acontece porque o pastor Marco Almeida tem essa unção de dar oportunidade às pessoas. Glória a Deus. Isso eu conheço o pastor Marco há mais de 25 anos. Tudo que o senhor falou aqui, eu sou testemunha viva do que ele está vivendo hoje. Ele batalhou muito. Não desistiu. Não desistiu em momento algum. Esperou. E as pessoas não entendem essa oportunidade. Ele tem, como o senhor falou, tem muita gente reserva. E tem que se sentir lisonjeado de ter oportunidade. E tem muito inimigo também. O que mais? Mas só que eu aprendi uma coisa nesse negócio. O fulano tá falando de tal. Uma frase muito caipira lá do meu pai da roça. Foi, meu filho, na boca de quem não presta, meu nome não vale nada. Mas na boca de quem não presta. É verdade. É exatamente isso. Marco, considerações finais. Eu quero aproveitar aqui para agradecer a todos os nossos irmãos que estão conosco aí. Deus abençoe. Mais uma vez ao pastor Reginaldo. Amém. A sua muito digna família, ao seu lindo ministério. Deus te abençoe. Continue prosperando o Senhor. Ao nosso querido Abidiel, que está na frente do podcast aqui do nosso setor, um grande amigo. Ao Eliodório, a irmã Fernanda. Ao meu querido Reginaldo aí está acompanhando. Reginaldo Viana. Ao nosso Manu também, Manuel aí que está sempre nos ajudando. A coordenação da Umadeb Jardim Ângela também, a todos os nossos coordenadores, tanto os regionais quanto aqui, pastor Lucas Criado, Douglas, presbítero Douglas, pastor Paulinho, pastor Walter. E quero dizer para você o seguinte, a vida da gente é feita de experiências. E ninguém chega em nenhum lugar sem experiências. Só que ela tem um caminho a ser seguido. Nunca se esqueça da onde você começou, para onde você vai chegar. Essa estrada, ela às vezes é pavimentada, às vezes não. Mas onde você chegar, você teve um começo. Verdade. E esse começo nunca pode ficar esquecido. Então hoje, como eu disse aqui, conversando com os nossos irmãos, se hoje nós temos púlpito para pregar, é porque nós tivemos homens lá atrás que, mesmo indoutos, mesmo sem teologia, mas com unção e graça de Deus, pregaram a palavra. Construíram essa estrutura. E hoje nós estamos aqui desfrutando disso. Então, para você, jovem, não abra mão da sua raiz, não abra mão da experiência. E lembre-se, mesmo nessa geração, você tem referências. Está aqui pastor Reginaldo, deixo para você pastor Hélio Júnior, nossos pastores presidentes e também a todos os demais obreiros compromissados com a palavra. Agora não se preocupe, onde tem o ser humano tem falhas. Então você vai se decepcionar com pastores, com advogados, com administradores, com contadores, com médicos, com todos. Mas não se esqueça, o valor maior está no caráter. E o caráter moldado por Cristo, ninguém pode mudar. Deus te abençoe, foi muito bom estar com vocês. Muito obrigado por tudo. Você, pastor, vai com Deus, Deus te proteja, Deus te guarde. A todos. Obrigado. Continue sendo inspiração para a vida de muitos jovens que é isso que precisamos. Deus te abençoe.
Obrigado, pastor. Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a Eu todos. esqueci de um detalhe, meu irmão. Me perdoe, mas eu tenho que agradecer ao nosso Boninho, meu genro. Boninho. Marcos está aqui direcionando-nos. É a direção do podcast. João Vitor, E a todo Winnie, mundo. minha filha, né, Winnie, também. E meu exatamente. filhote, João Vitor. Tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe vocês.